tarde, pessoal do JP TV. Estamos entrando no ar com Sons e Letras, trazendo hoje o agente de cultura e lazer do SESC, futuro novo escritor, que está aqui para nos falar um pouco sobre sua vida um pouquinho e basicamente também sobre o lançamento do seu livro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Nino? Tudo bem? Tranquilo. Pessoal da JP TV, é um prazer estar aqui. Só para a gente iniciar, assim, onde é que começou essa vontade de escrever? Foi uma coisa já desde criança ou é uma coisa assim que despertou há algum tempo atrás? Cara, escrever nos moldes que foi agora, de chegar a ponto de lançar um livro, é coisa muito recente, de 1, 2 anos, assim, né? Tipo, vamos sentar, vamos escrever alguma coisa, isso vai virar um livro. Para falar bem a verdade, eu nunca fiz, não foi combinado. Mas tu tinha né? essa ideia quando tu começaste a escrever as notas de um pai grávido? Não, cara, não, sinceramente não. Partiu de postagens de Facebook. E as postagens renderam um convite para fazer uma coluna semanal no Jornal Progresso. E depois eu mandei alguns dos textos para algumas antologias, seleções, enfim. E foi selecionado, publicado alguns. E teve uma aceitação legal de quem via pela internet, enfim. E posteriormente, aí alguns amigos escritores, pessoal ligado à arte, à cultura, assim, cara, isso pode sair um livro, vamos publicar, vai atrás. Tipo, mandei para algumas editoras, vamos ver o que acontece, o que dá, e saiu um livro, mas sem grande pretensão, assim, sabe? Às vezes a gente não tem essa ideia primeira, assim, né, de lançar um livro e tal. A gente vai fazendo e de repente vê, tipo, isso aqui dá para fazer um livro. Exato, foi bem assim. Porque tu escrevesse bastante também durante toda a gestação, de repente? Sim. Na verdade, não, apesar que os textos são cronológicos, tem uma sequência de tempo, eles foram escritos assim, bem quebrados, podemos dizer assim, né? Mas eu, na verdade, eu fui contando histórias em formato de crônicas, né? Do que estava acontecendo comigo, né? Eu tive a preocupação, assim, de não fazer minha filha ou minha esposa ou outra pessoa ser personagem. O personagem é eu. Quem lê o livro vai compartilhar, vai ver o que um pai de primeira viagem sente. Essa é a minha pretensão. E muitos vão se identificar também, porque provavelmente passaram pelas mesmas com certeza, com certeza. Tanto coisa engraçada quanto momentos bizarros, é impossível não se identificar, né? Com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção também no teu, eu chamei quase que diário, né? Diário, assim. Sim. Foi essa inserção tua por exemplo, de Beatles, Salvador Dalí e tantas outras figuras assim que tu mesclavas junto, né? De onde é que tu tirou essa viajeira? Assim? Cara, como eu falei, é uma pretensão, né, minha de contar histórias e dividir o que eu estava vivenciando, né? E principalmente o que me influenciava, o que me influenciou, porque é impossível de desconectar, né? Tem uma situação nova, que é o lance da paternidade, enfim, mas tu tem uma bagagem pessoal, profissional, cultural, que te dá subsídios para tu encarar as coisas, né? E eu, graças a Deus, assim, tive uma influência muito forte de família, de sempre estar consumindo cultura, de estar ligado à cultura, e aí também, muito por acaso, eu comecei a casar essas coisas, né? Tipo, falar da primeira ecografia e lembrar da persistência da memória. Falar, sei lá, por exemplo, de situações e casar com lembrar de alguma música, né? E teve, eu posso dizer assim, acho que 99% das histórias que eu conto no livro são verídicas, aconteceram comigo, eu vivenciei, eu conto o que aconteceu comigo, né, em formato de crônicas, repetindo, e tem situações assim que foram maravilhosas, né. Eu lembro no parto da minha filha, estava sintonizado na Rádio Continental, o anestesista me pediu se podia deixar a música de fundo, legal, né, e que dirá essa rádio que tem uma proposta, uma musiquinha mais calma, e logo depois que rolou o parto, estava preparando a criança, tocou Don't Let Me Down.
Daí foi para tremer as bases, literalmente, né? Não deu outra, né? Cheguei em casa, direto pro computador, escrever, contar aquela história, né? E isso foi bem legal, porque eu casei várias coisas, várias situações que eu já tinha vivenciado, que eu já tinha sentido e vivido, e misturei com essa fase nova e fantástica, né? E Beatles eu sei que tem um grande peso na tua... Como tem na minha, assim, eu despertei para a música através dos Beatles. E também tu sempre falaste que os Beatles foram muito, assim, básicos para ti em termos musicais. E falando em música, já vamos abordar um pouquinho, eu sei que tu também é músico. E como é que é a tua vida musical hoje, assim, continuas fazendo? Hoje em dia muito pouco, assim, eu tô trabalhando mais para quem trabalha, né? Até pela minha função no SESC, enfim. Não tenho desenvolvido, tenho algumas coisas, assim, de ter participado de sarau, eventos sociais, assim, mas sem grande pretensão. E tô fazendo de vez em quando, toco em casa, canto no chuveiro, enfim. Mas já tem uma proposta de uma apresentação em setembro, e tem outras possibilidades até de viajar, enfim, mas no momento estou parado, assim, eu não estou desenvolvendo nada, assim. Falta de tempo, né? Falta de tempo, e até direcionei para outras coisas. Eu procurei estudar mais. Eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão cultural, que eu quero me dedicar mais para esse lance de promoção e produção cultural, de eventos, enfim. O que é muito bom, porque Montenegro sente essa falta. Sim. A gente tem aqui uma gama de artistas de várias áreas, mas a gente depende muito também desse fomentador cultural, esse cara que vai atrás, né, enfim, que disponibiliza ao músico, né, essa maratona que é, né, tu ir atrás de projeto, enfim. Se o músico vai ter que fazer tudo, se torna difícil também, né? Eu espero que tu consiga fazer isso ligeirinho, porque vai ter gente suficiente para a demanda tem, né? Hoje em dia, qualquer artista, cada vez mais ele tem que se profissionalizar, ele é um prestador de serviços, e para tanto ele tem que saber vender seu produto, saber legalizar seu produto, né? É uma demanda muito grande de trabalho. Mas voltando então ao livro, eu sei que tu pretendes lançá-lo. Nós estamos aqui, inclusive, num ambiente do lançamento, né, no Pub Edoneira, e fala um pouquinho desse lançamento, da tua expectativa, coração batendo mais forte, como é que é isso? Então, e depois dessa história toda, assim, de ter alguns textos selecionados, tá bom, vai virar um livro, então, dá para fazer um livro, enviei para algumas pessoas aqui de Montenegro, pedi algumas opiniões técnicas, assim, de alguns escritores que eu tenho carinho e respeito aqui, e aí enviei para 4 editoras, e uma delas fez uma proposta bem interessante, que acabamos fechando, que foi a editora Casuá, de São Paulo. A editora Casuá, ela já publicou aqui o livro do J.B. Cardoso, né, A Mulher do Zagueiro e Outros Contos, e eu fiquei muito feliz, assim, gostei muito do trabalho final, tanto de a revisão, diagramação, um trabalho gráfico, assim, já me deu uma imagem muito boa do trabalho deles, né? E aí fiquei bem feliz deles fazerem uma proposta interessante e abraçar o projeto do meu livro, e passei para eles, então. Aí, todo o processo de revisão, a gente está desde fevereiro, eu contratei uma revisora, uma professora de Belo Horizonte, a Beth Zay da Mata, que ela fez toda a parte de revisão, tanto gramática quanto de conteúdo, e mais o crivo dos editores, né, para finalizar o conteúdo do livro. São 34 crônicas que foram escolhidas, no fim das contas, foi um pouquinho mais do que eu publiquei no jornal, bem mais, né, até porque o jornal tinha uma questão de limitação de espaço para publicação, e eu pude dar uma encorpada maior em alguns textos. E aí, então, teve essa revisora que fez um trabalho bem técnico, assim, gostei bastante do resultado. O próprio editor, que é o Evandro Roden, também teve um olhar bem técnico em cima dos textos. E aí, 2 alegrias, assim, de opiniões bem legais, que foi o Rubem Pens, que é um cronista aqui, gaúcho,
bem respeitado, faz o trabalho Muito bom. bem legal. Ele fez o prefácio do meu livro, um texto de apresentação. E outro também que tem um carinho tremendo por ele, né? Além de ser próximo, é meu amigo, que é o Oscar Bessi Filho, que é aqui da terra, é da aldeia, mas tem reconhecimento internacional da obra dele, né? E ele fez a orelha e a contracapa do meu livro. Então fiquei bem feliz assim de duas pessoas com respaldo, com uma história, uma carreira nesse gênero literário de crônicas, tá fazendo opiniões sobre o meu livro, né? E aí depois, essa parte de texto, né? Teve um artista plástico lá de São Paulo chamado Oswaldo Piva, e ele fez toda a parte gráfica, né? Tanto da capa quanto a parte interna do livro, né? O livro ele não tem ilustrações dentro dele, mas ele tem todo um trabalho gráfico dentro dele, né? Inclusive até algumas surpresas que eu vou deixar para o dia do lançamento, para quem folhear o livro depois vai ler. Resumindo, está satisfeito? Sim, bem satisfeito. Eu não diria assim, Niano, que eu estou 100% satisfeito, porque eu já estou pensando no segundo, no terceiro, e eu quero mais, entendeu? Não que eu não gostei do que foi feito, mas no sentido de querer desenvolver, sabe? Eu acho que eu fico até meio estranho de dizer que sou escritor, eu acho que eu estou virando, já sou, enfim, mas eu ainda tenho muito que aprender, eu tenho bastante coisa para desenvolver, eu continuo estudando bastante, assim, na construção do livro. Eu li muitos cronistas, assim, não li nada que falasse sobre o que eu estava escrevendo, mas eu lia sobre o gênero de crônicas. Eu li o Baldo Ribeiro, Rubem Braga, Inácio de Lara Brandão, o próprio Rubem Pens, li muita coisa dos escritores daqui, do Carlos Osterman, o próprio Davi Coimbra, são referências aqui da região, enfim, né, Luiz Fernando Veríssimo, mas no gênero de crônicas, né, para tentar da melhor forma possível dar mais suporte para o texto. E a gente sempre sabe que nunca está satisfeito. Com certeza. Em qualquer área, assim, a gente sempre mas eu podia fazer melhor e tal. E a gente vai fazendo melhor através dos tempos, né? Sim, então, sim. tem toda uma bagagem, então a experiência só vem através dos anos e daquela coisa de estar sempre fazendo, né? Buscando algo melhor, enxugando as coisas. Claro, né? claro. Não, mas até porque tu começa a ver as coisas de uma forma diferente também, né? Claro, né? E são vários ângulos, né? E a gente vai se aproximando cada vez mais desses ângulos, até achar que a coisa, agora está mais ou menos conforme eu acho que estaria bem, né? Ou bom. Bom, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tinha que falar. Eu só gostaria que tu convidasse então o pessoal todo para comparecer aqui na tua sessão de autógrafos. Fica à vontade aqui para chamar a galera toda aí para vir te prestigiar, dar o dia, a hora, tudo certinho. Né? Então, no dia 29 de junho, aqui nesse espaço, que é um espaço diferenciado, muito gostoso, muito aconchegante, que a cidade ganhou, né? Que além do pub, da questão do bar, é um local cultural também. Já tem atividades literárias, tem atividades de cinema, de música que estão acontecendo aqui, então foi de propósito. E a Claudete e o Calver, duas pessoas também intimamente ligadas à cultura da cidade, receberam muito bem, né? Então, dia 29 de junho, aqui no Edonê, fica no centro de Montenegro, a partir das 19h30, sessão de autógrafos, o lançamento do livro. A gente vai ter a presença do Coro Cantarte da Fundarte, que é o coral adulto, são compostos por 36 cantores. Eu integrei o grupo. Vamos achar aqui para eles todos, né? Eu cantei muitos anos no grupo e fiquei bem feliz do maestro Rodrigo Koschenborger aceitar o meu convite. Vão se apresentar aqui algumas músicas e depois disso o meu irmão, o Lucas Araújo, vai estar apresentando um espetáculo de violão erudito, violão de 7 cordas, que ele faz o estudo, que se chama Sete Laços. Daí vai estar rolando música a noite toda e vamos estar aí recebendo os amigos aí, para quem quiser adquirir, conhecer essa criança que está nascendo. É isso aí, mais uma. Né? Mas enfim, vocês estão todos convidados, então vamos prestigiar mais um escritor, mais um artista da cidade e esperamos contar com a presença de todos aí.
Eu agradeço a tua participação aqui, muito obrigado. E então a gente se despede prometendo voltar um dia desses, novamente.